Mesmo quando ela está aqui sempre chove. Então a internet ela não está muito boa, certo? Mas eu consegui abrir o link, então vamos embora. Bom, galera, é, hoje, deixa eu dar um aviso aqui para vocês. Hoje é praticamente é, a nossa última aula de conteúdo dessa primeira parte de direito administrativo, certo? Nós vamos parar. Se eu conseguir entrar em bens públicos, será a última aula. Se eu não conseguir, ainda vou colocar mais uma aula teórica. Mas agora nós finalizamos direito administrativo, certo? Por enquanto. Aguardar o edital sair, porque ó, nós já passamos aí por basicamente o núcleo de assuntos que caem em prova. Então, vocês construíram o material, eu expliquei desde a parte introdutória lá de direito administrativo, expliquei princípios aplicados à administração pública, expliquei a parte de organização da administração pública, expliquei a parte de atos administrativos, responsabilidade civil do Estado. Agora nós vamos tratar com poderes da administração pública, bens públicos. Ah, professor, mas se o edital ele for lançado, certamente só virá um ou dois conteúdos teóricos a mais do que a gente já trabalhou, certo? Então, nós vamos parar nessa aula Direito Administrativo e na próxima semana eu vou fazer aí uma série de 3 aulas só de resolução de questões, certo? Vocês terão aulas, deixa aqui, de resolução de questões junto com o pessoal da Fundação Renascer. Será uma semana intensiva de resolução de questões de direito administrativo, para a gente fazer ó, uma revisão geral, certo? Dessa forma, eu concluo com vocês a parte teórica de direito administrativo e também a parte teórica de direito constitucional. Nós temos aí várias aulas teóricas de direito constitucional. Na próxima semana, nós já vamos começar a parte teórica das disciplinas de penal, direito penal material e processo penal material, certo? Eu acredito que, inclusive, eu já abordei 2 aulas, 2 assuntos de processo penal com vocês, não foi? Inquérito e ação penal, não foi isso? Me corrijam lá se eu estiver errado. Eu só não estou lembrado, não, hein? Tá lá, veja lá, Eduardo, na descrição do Deixa eu grupo, dar, porque eu acho dar uma que olhada. nós já abordamos inquérito e ação penal, certo? No próximo sábado, eu acho que nós vamos ter aula de processo penal. Já vou começar com vocês processo penal, certo? Então, concluindo essa parte aí, nós já vamos ter trabalhado vários pontos do edital, antes mesmo do lançamento do edital, certo? Então, pessoal, vamos lá, vamos entrar aqui na nossa parte hum, teórica de poderes da administração pública, certo? Primeiro, fazer sempre o nosso resumozinho, certo? E depois a gente vai analisar a parte dos poderes da administração pública. Vamos colocar, pessoal, como sempre, o nosso conceito, certo? O que, é que seriam aí os poderes da administração pública? Poderes da administração pública. Fechou? Coloca o conceito aí, que seriam os poderes aí da administração pública. Coloca o conceito. Ó, conjunto, conjunto de prerrogativas. Conjunto de prerrogativas aplicadas à administração pública. Conjunto de prerrogativas aplicadas à administração pública. Para quê, professor? Coloca a segunda setinha. Ó, para o exercício
de suas funções, para o exercício de suas funções, vírgula, sob o regime de direito público. Sob o regime de direito público. Bom, esse é o conceito aqui de poderes da administração pública. Fechamos? Ora, qual é o primeiro ponto que a gente vai tratar? Nós vamos tratar, certo? Coloca aí o 01, sobre o exercício dos poderes, certo? E o exercício dos poderes, ele está condicionado a duas palavrinhas, certo? O exercício se dá por meio do poder, e abra um parêntese. O que seria o poder, professor? Prerrogativa exclusiva da administração pública. Prerrogativa exclusiva da administração pública. E, ao mesmo tempo, o exercício dos poderes é um dever. É um dever. Professor, como assim? Dever. Ó, exercidos nos limites legais. Exercidos nos limites legais. Ponto. Esse é o conceito. Beleza? Por que que isso é importante, professor? Porque nós já temos uma questãozinha de prova. Uma questãozinha que sempre aparece em provas. Qual é, professor? É o nosso abuso de poder. Ponto. Professor, o que é que seria o abuso de poder? Simples, pessoal. Ó, é o exercício dos poderes, é o exercício dos poderes fora dos limites legais. Exercício do poder fora dos limites legais. E aí acontece de duas formas. O abuso de poder ocorre por meio do desvio de poder ou desvio de finalidade. Professor, quando é que ocorre o desvio de poder ou desvio de finalidade? Ó, o agente público, coloca assim, o agente público atua nos limites
de sua competência. O agente público atua nos limites de sua competência, mas desviando de sua finalidade. Desviando de sua finalidade. Ponto. Fechamos? Então, desvio de poder, certo? E o outro, ou a outra forma, é o excesso de poder. Como é que se dá, professor, o excesso de poder? De duas formas, pessoal. Ó, ocorre quando o agente público ocorre quando o agente público, dois pontos. Inciso um, extrapola os limites de sua competência, extrapola os limites de sua competência. Dois, pratica o ato para o qual não tem competência. Pratica o ato para o qual não tem competência. Fechou? Cuidado para não trocar, para não inverter os conceitos legais. Um, desvio de poder é diferente de excesso de poder. Beleza? Tranquilo, professor. Ó, pessoal, o segundo tópico, e aí a gente já vai entrar nas questões, certo? São as espécies de poderes. Espécies de poderes. Quais são os poderes, professor? Nós temos o poder normativo, ou regulamentar, o poder hierárquico, o poder disciplinar,
o poder de polícia. E ainda existe, pessoal, dois outros poderes que, na verdade, nós já estudamos, que é o poder discricionário. Lembram lá dos atos discricionários, né? Que é diferente do poder vinculado. Esses dois aqui, bem tranquilo. Por quê, professor? O que é o poder vinculado? É aquele que a lei não dá margem ao agente público, não dá limites de discricionariedade ao agente público, certo? Simplesmente isso. Então, poder normativo regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. São esses que efetivamente aparecem em provas de concurso. E o primeiro que nós vamos estudar é o poder normativo ou regulamentar. Bom, certo? O que é que seria o poder normativo regulamentar? Coloca o conceito aí, pessoal. Ó, conjunto de prerrogativas, conjunto de prerrogativas para, dois pontos, conjunto de prerrogativas para, dois pontos, executar, vírgula, implementar a legislação. Conjunto de prerrogativas para implementar, executar, implementar a administração, a legislação. Segundo, responsável por expedir normas de caráter secundário. Responsável por expedir normas de caráter secundário. Beleza? Fechou? Professor, como assim, pessoal? A legislação, a lei, ela precisa ser regulamentada. E é esse poder que regulamenta a legislação. Ó, via de regra, os atos que decorrem do poder regulamentar são os decretos. Então, quando a administração pública, ela publica, ela emite um decreto, ela está no exercício do poder regulamentar, do poder normativo. O outro poder, pessoal, o outro poder é o poder hierárquico.
poder hierárquico, certo? Professor, o que é o poder hierárquico? Coloque aí o conceito. Ó, conjunto de prerrogativas que a administração possui, conjunto de prerrogativas que a administração possui para escalonar, vírgula, organizar seus órgãos e agentes. Conjunto de prerrogativas que a administração possui para organizar, vírgula, escalonar, vírgula, organizar seus órgãos e agentes. Tem mais, professor? Tem. Pessoal, esse poder, ele é aplicado por meio dos seguintes atos. Quais são os atos, professor? Primeiro, dar ordens. Segundo, delegar competências. Terceiro, avocar competências. Quarto, fiscalizar, fiscalizar internamente. Esses são os atos que decorrem aí do poder hierárquico. Pessoal, duas observações, viu? Duas observações. Dois OBS. Primeiro, o poder hierárquico, ele é interno à administração pública. Ou seja, ele está dentro da mesma pessoa jurídica, certo? Mesma PJ. Segunda observação, o ato de sancionar não é decorrente
do poder de polícia. O ato de sancionar não é decorrente do poder de polícia. Nós vamos ver que o ato de punir, ele decorre ou do poder de polícia ou do poder disciplinar. Bom, fechamos aqui? Hum, observaçõezinhas aqui relacionadas ao poder hierárquico. Beleza, professor. Quais são os outros poderes que a gente vai analisar? O próximo, professor, é o poder disciplinar. É o poder disciplinar. Mas o poder hierárquico, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico? Sim, Aline. O poder disciplinar, ele é exercido em, em acordo ou relacionado diretamente com o poder hierárquico. Fechou? Ó, o poder disciplinar, pessoal, o poder disciplinar, ele é um conjunto, coloca aí, conjunto de prerrogativas, conjunto de prerrogativas que a administração possui para sancionar, vírgula, punir. Dois pontos. Sancionar, punir quem, professor? Seus agentes, seus agentes. Dois, particular com vínculo direto com a administração pública. Particular com vínculo direto. O que é que seria esse vínculo direto, professor? Ó, um contrato, pode ser, ou uma relação direta de subordinação. Bom, esse é o poder disciplinar. Qual é a observação que eu quero que vocês façam? Qual é a OPS? A observação, pessoal, é a natureza do poder disciplinar. Como assim, professor? O poder disciplinar, pessoal, ele possui
duas partes. Uma parte vinculada, então ele tem aspectos de exercício vinculado. A outra parte, a outra parte discricionária. Bom, professor, onde que está a parte vinculada? A parte vinculada, pessoal, ela está na instauração do procedimento, instauração do procedimento de apuração de infração. Ponto. A parte discricionária, ela vai estar na aplicação, vírgula, gradação da sanção. Óbvio que nos limites da lei. Nos limites da lei. Hum, Cuidado com isso aqui, que às vezes o examinador ele costuma aprofundar, costuma cobrar essa questãozinha aqui, ó. O poder discricionário, ou melhor dizendo, o poder disciplinar tem essa dupla natureza aqui, ó. Em parte é vinculado, em parte é discricionário. Fechamos? Beleza, professor. E qual é o outro poder? Aquele mais importante para efeitos de questão de concurso, aquele que mais aparece em provas de concurso, esmagadora maioria de questões é desse poder, que é justamente o poder de polícia, o poder de polícia. Inclusive tem previsão legal, viu? Esse poder aqui, ó, é o artigo 78 de uma legislação que não precisa se preocupar, mas é o Código Tributário Nacional. É lá que está o conceito do poder de polícia. E o que é que seria esse poder de polícia? Ó, conjunto de prerrogativas, conjunto de prerrogativas que a administração possui, conjunto de prerrogativas que a administração possui para limitar, vírgula, condicionar direitos individuais em prol
da coletividade. Conjunto de prerrogativas que a administração possui para limitar, vírgula, condicionar direitos individuais em prol da coletividade. Pessoal, esse poder aqui, ele é aplicado exclusivamente aos particulares. Fechamos? Professor, como assim? Uma observação. Ó, vocês precisam fazer a distinção. Coloca assim na OBS. Distinção. Poder disciplinar diferente de poder de polícia. De polícia. Professor, qual é a diferença? Os destinatários desse poder. Ó, o poder disciplinar, ele tem como destinatário agente público e particular com vínculo com a administração pública. Particular com vínculo com a administração pública. O poder de polícia tem como destinatário ou destinatários os particulares em geral. Ou seja, aqueles que não possuem vínculo direto com a administração pública. Fechamos? Vamos para as questõezinhas de prova. Vamos para as questõezinhas de prova. OBS. A primeira questãozinha, pessoal, são os atributos do poder de polícia. São as características que o poder de polícia possui. E aí o poder de polícia, ele é caracterizado por três atributos. Três. Primeiro, a discricionariedade. Ponto. Discricionariedade. Esse é o primeiro atributo. E o que é discricionariedade, professor? Simples. Oportunidade e conveniência. Oportunidade e inconveniência
no exercício da fiscalização, no exercício da fiscalização e imposição de sanções. Bom, a administração pública fiscaliza com base na sua oportunidade e conveniência. O segundo atributo, pessoal, é a auto, auto executoriedade. É o segundo atributo aí do poder de polícia. Bom, ó, o que é autoexecutoriedade? Simples. Capacidade da administração pública implementar os atos. Capacidade da administração pública de implementar os atos. Vírgula. Independente, independente de autorização do Poder Judiciário. Independente de autorização do Poder Judiciário. Ponto. Pessoal, essa autoexecutoriedade, ela é dividida em dois elementos. Nós temos dois elementos. Quais são eles, professor? Nós temos a exigibilidade, melhor dizendo, exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade e executoriedade. Professor, qual é a diferença? Pessoal, a exigibilidade, ela tem o nome de coerção, como é, indireta. Coerção indireta. E o que seria essa coerção indireta? Prerrogativa de exigir o cumprimento do ato. Exigir o cumprimento do ato. A executoriedade é a medida de coerção direta.
Professor, o que é que seria isso? Coerção direta. Prerrogativa de consumar o ato. Prerrogativa de consumar o ato. Um, qual é a questão de prova? Qual é a questãozinha de prova? Eu preciso tomar cuidado. Ó, todos os atos do poder de polícia possuem autoexecutoriedade. Todos os atos, exceto um, exceto a multa administrativa. Professor, por que que a multa administrativa ela não possui autoexecutoriedade? Porque ela não tem esse elemento aqui, ó. A administração ela não pode consumar a multa por si só. Como assim, professor? Se o particular não pagar a multa, a única forma seria a penhora de um bem do particular, para que ele possa pagar essa multa. Esse ato de penhora não pode ser feito diretamente pela administração. Precisa de intervenção do Poder Judiciário. Precisa de autorização do Poder Judiciário. E qual é o último elemento, professor? O último atributo do poder de polícia é a coercibilidade. Coercibilidade. O que é que seria essa coercibilidade, professor? Simples. Ó, coercibilidade, pessoal, também é chamado de poder de império da administração pública. Ô, professor, o que é que seria isso? Ó, os atos decorrentes do poder de polícia, os atos decorrentes do poder de polícia são implementados, vírgula, independente de concordância do particular. Independente de concordância do particular. Ponto. Beleza, professor. O que é que faltamos mais? Duas outras observações. Duas. O círculo, ou melhor dizendo, não é círculo, não, é ciclo de polícia.
ciclo de polícia. O que é que seria o ciclo, professor? O ciclo são as fases do exercício do poder de polícia. Fases do exercício do poder de polícia. Aí nós temos a ordem de polícia. O professor, e o que é que seria a ordem de polícia? Previsão legal para a prática do ato. Previsão legal para a prática do ato. Consentimento consentimento. O que é que seria o consentimento, professor? Simples. Autorização dada pela administração para a prática do ato. A administração dada pela prática, autorização dada pela administração para a prática do ato. Ó, fiscalização. O que é que seria isso, professor? Controle exercido pela administração em relação ao particular. Controle exercido pela administração em relação ao particular. Ponto. E, por fim, a sanção. O que é que se entende, professor, por sanção? O que é que se entende por sanção? Sanção, pessoal, é a punição aplicada pela administração ao particular. Punição aplicada pela administração ao particular. Ponto. Fechou? Beleza? Be- Beleza, professor. Beleza. Para finalizar, nós temos
Ó, uma última observação. A delegação do poder, delegação do poder de polícia. Beleza? Professor, o que é que eu preciso saber? A regra, ó, a regra é que o poder de polícia, pessoal, ele seja indelegável. Fechou? É possível, professor, excepcionalmente, não é a regra, é a exceção. Delegar é possível. Excepcionalmente, é delegável. Agora você precisa se atentar. Por quê? Porque depende para quem. Ó, depende para quem está delegando. Porque isso aqui é questão de prova. Como assim, professor? Se a delegação, pessoal, ela for para uma pessoa jurídica de direito público, da ADM indireta. Pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Pode, pode. Pode delegar, pode delegar, pessoal, todas as fases. Pode delegar o ciclo completo, sem problema nenhum. Pode delegar a ordem, pode delegar o consentimento. Fechou? Professor, me dê um exemplo. Geralmente, dos estados, os DETRANS, que são departamentos estaduais de trânsito, são autarquias. São pessoas jurídicas de direito público, da administração indireta. Então, recebem delegação. Ó, se for o professor para pessoa jurídica de direito, pessoa jurídica de direito privado da administração indireta. Professor, quem é pessoa jurídica de direito privado da administração indireta? Sociedades de economia mista, empresas públicas, certo? E fundação pública de direito privado. Fechou? Ó, isso daqui, pessoal, cuidado, certo? É possível, você coloca assim, ó, é possível delegar todas as fases, vírgula, exceto a ordem de polícia. É possível delegar todas as fases.
exceto a ordem. Puxa uma setinha assim e coloca assim, ó, abaixo. Requisitos para delegar a sanção. Requisitos para delegar a sanção. São três. Letra A, entidade prestadora de serviço público não concorrencial. Entidade prestadora de serviço público não concorrencial. B, letra B, capital majoritariamente público. Letra C, edição de lei. Edição de lei. Beleza? E terceiro, a delegação para particulares, pessoal. Delegar o poder de polícia para particulares. O que é que você vai entender, o que é que você vai lembrar na prova? Pessoal, a delegação do poder de polícia para particulares, ela é proibida, viu? Proibida. Só que o STF disse que a exceção, exceto os chamados atos materiais. Professor, o que é que seriam os atos materiais? Delegar o consentimento e a fiscalização. Aí, pô, fechamos? Ó, isso daqui, pessoal, é um dos pontos que o examinador do FCC gosta de abordar, viu? Já coloque aí no seu material, faça um asteriscozinho aqui, ó, nessa observação, na delegação do poder de polícia, porque ele gosta de cobrar, quando as questões são aprofundadas, esse tema aqui. Ô, professor, Beleza? uma pequena Manda. dúvida. Nessa questão da a delegação por sanção, né? Ela não tem que ter uma previsão legal para poder. Isso, edição de lei, Max, é a previsão legal, entendeu? Sei, Eu tenho que editar uma lei, eu não posso delegar, traduzindo, Marcos, eu não posso delegar a sanção mediante um ato administrativo, entendeu? sei. A administração pública ela tem que editar uma lei, a administração direta ela tem que editar uma lei delegando essa atribuição. Professor, me dê um exemplo. Me dê um exemplo. Vou dar um exemplo prático para vocês visualizarem. Aqui, aqui na cidade de Aracaju. Certamente vocês estão ouvindo falar dessas duas entidades aí recentemente, né? Tá na morna. A Insurb, não é isso? E a Imurb.
ENMURB, né? É ENMURB, é. ENMURB. Então tá aí? Veja, pessoal. INSURB e INMURB são entidades da administração pública, concordam? Da administração pública indireta do município de Aracaju. Elas têm personalidade de direito público ou de direito privado? A prefeita disse que vai fazer concurso para Público. elas, viu? Elas têm personalidade de direito privado. A Insurb, me corrija se eu estiver errado, é a empresa de serviços urbanos, né? E a Inmurb é a empresa municipal de obras de urbanismo. Então, veja, tanto a Insurb quanto a Inmurb, elas exercem o poder de polícia, entende? Estão acompanhando a questão que envolve aí a problemática do lixo. A Inmurb, ela pode aplicar penalidade na empresa contratada. Da mesma forma que acontece com a fiscalização das feiras livres e aplicação de sanção. Isso só é possível, Max, porque há previsão legal. Não pode a Prefeitura de Aracaju delegar de forma precária o exercício dessas atribuições. Tem que ter uma lei regulamentando os limites dessa delegação. Tem que ter uma lei determinando, Max, como é que vai ser a aplicação das penalidades por parte dessas entidades. Por que que a INMURB e a INSURB elas exercem poder de polícia, mesmo sendo pessoas jurídicas de direito privado? Porque elas não são pessoas jurídicas de direito público. Elas não são autarquias. Elas são empresas públicas. Por que que elas exercem? Porque elas possuem os três requisitos. São entidades prestadoras de serviço público não concorrencial. Veja, a IMURB e a INSURB, elas não exploram atividades econômicas. Elas prestam serviço público, entende? E elas possuem, obviamente, capital, nesse caso, 100% público, a Prefeitura de Aracaju, e tem previsão legal para a prática do ato. Captou? Não, essa parte eu entendi. Eu só fiquei um pouco confuso, porque lá na fase do ciclo de polícia de ordem, ele também diz assim, previsão legal para a prática do ato. Boa, Marcos. Veja, a previsão legal é o seguinte, ó. A previsão legal é o ato está previsto em lei. Que é um exemplo, ó. Quando a IMURB aplica uma multa, quando a IMURB aplica uma advertência, é porque esses atos eles têm previsão na lei. E essa lei, Max, ela é editada obrigatoriamente pela administração pública direta. Então, por exemplo, há o Código Urbanístico. Está acompanhando aí? Há o Código Urbanístico aqui em Aracaju. O Código Urbanístico vai dizer quais são as necessidades ou quais são as exigências para a feira livre. Há o Código de Limpeza Urbana, entendeu? Essas leis, elas são a base para a edição dos atos de polícia. Como é que a IMURB e a INSURB fiscalizam? Elas fiscalizam de acordo com desses. Não, tem que ter uma lei orientando. É justamente essa parte aqui, Max. Edição de lei, ó, converta. A ordem de polícia, Max, é a edição da lei que prevê o ato. Isso daqui não pode ser delegado, Agora entendi. entendeu? Isso Não, daqui beleza, só obrigado. pode a administração direta editar a lei que prevê o ato, entendeu? A Não, ordem de, entendi, poli- obrigado. a ordem de polícia converta. É a edição da lei que vai prever o ato administrativo. Isso daqui só a administração direta, no caso, só o poder legislativo mesmo que pode. Excepcionalmente, pode delegar para pessoa jurídica de direito público. Compreendeu? Tranquilo, Fechou? compreendi, obrigado. Pessoal, fechamos aqui o nosso resumo de poderes. Dúvidas? Ó, já Professor,
Só me Mano, tire só me confirme, porque o senhor estava a minha dúvida, eu acho que o senhor, quando o senhor estava explicando a Max, sanou, mas eu quero ter certeza. Essa entidade prestadora de serviço público não concorrencial são as entidades que não exploram a atividade econômica, mas tem que ser empresa pública 100%. não pode ser uma sociedade de economia mista, Amanda, desde que ela tenha um capital majoritariamente público, inclusive o Ah, capital. certo. Agora, não é qualquer, de fato, você está certo, não é qualquer sociedade de economia mista, é aquela que presta serviço público. Porque eu posso ter uma sociedade de economia mista que preste serviço público, tranquilamente, Exemplo, a certo? antiga DESO, né? E a DESO ainda é uma sociedade de economia mista, e veja, a relação da DESO agora vai ser também uma relação de exercício de poder de polícia. Sabe por quê? Hum, Porque a DESO ela vai fiscalizar a Iguá. A DESO ela vai captar a água e distribuir para a Iguá, mas também vai exercer agora a fiscalização sobre os atos da Iguá. Então, entendi. nesse caso, pode ser também uma sociedade de economia mista, desde que preste serviço público. Ah, entendi. Entendi. Beleza? Beleza. Pessoal, fechou aqui. Dúvidas? Ó, vou dar um tempinho para vocês, enquanto eu vou fazer uma atividade aqui que eu preciso fazer. Nós vamos hoje só até a questão de número 8. Eu queria que vocês respondessem, eu vou dar 15 minutinhos para vocês responderem essas questões aí, certo? Todo mundo está com o materialzinho em mãos? Sim. Sim? Então vocês conseguem responder e coloque aqui no chat a ordem do gabarito, certo? Eu vou dar 15 minutinhos aqui, um intervalo de 15 minutos. É o tempo que vocês também podem aí tomar um café, uma água, e nós voltamos com o gabarito e eu vou corrigir questão por questão, certo? Beleza? Então até daqui a pouquinho.
Vamos lá, pessoal. Vamos votar. Cadê vocês? Eu já Vamos estou. lá. Tudo certo? Finalizaram? Vamos corrigir? Pode só uma. Vamos lá? Bom, vamos lá corrigir. Ó, questãozinha de número 1, certo? O que é que diz aqui a questão de número 1? O município editou um decreto organizando suas secretarias. Beleza. Criando cargos e funções de chefia para as respectivas estruturas. O ato editado pelo município. Primeiro, pessoal, ó, quando o município está editando um decreto, né, nós temos aqui um ato normativo, um ato regulamentar, certo? Então, essa é a primeira atribuição. Agora, cuidado, viu? Inclusive, é importante que vocês acrescentem essa dica lá. Vejam só. Um ato normativo, um decreto, certo? Ele não pode inovar. Ele não pode criar direitos e obrigações que não estejam previstos em lei. Um decreto, pessoal, ele só serve especificamente para regulamentar o texto legal. Então, quando o município ele cria cargos, ele cria funções por meio de decreto, ele está excedendo os limites do poder regulamentar, do poder normativo, certo? Por isso que o gabarito é a letra A de elefante, ou A de avião. Excedeu os limites do poder normativo do ente, tendo em vista que o decreto não poderia ter disposto sobre a criação de cargos públicos. Fechou? Cuidado, viu? Então, acrescente aí. Nós avisamos que o poder normativo, ele é um poder, ó, que serve para editar atos secundários, aqueles que explicam, aqueles que implementam a legislação. Fechou? Gabarito, então, letra A de avião. A prerrogativa da administração pública de aplicar sanções a particulares que com ela estabeleçam um vínculo contratual, tal como a declaração de idoneidade constitui a expressão do exercício. E aí, pessoal, qual é o poder? Qual é o poder? Disciplinar, de polícia, normativo, nós temos o exercício do poder de polícia, cuja incidência não se restringe a vínculos administrativos de natureza funcional. Ou seja, vai incidir sobre o particular que mantém algum vínculo especial, alguma relação direta com a administração pública. Gabarito letra A de avião. A questão de número 3 diz assim: considere que determinada empresa tenha sofrido sanção de idoneidade em função do descumprimentos reiterados em contrato de concessão celebrado com a administração pública municipal. A aplicação da referida penalidade à contratada representa exercício pela administração do poder. Novamente, é a mesma questão, só que em formato diferente. Ó, ele diz assim: poder regulamentar falso, poder hierárquico falso, porque nós sabemos que o poder hierárquico não serve para aplicar sanção, poder normativo falso, poder extroverso. Pessoal, isso daqui é um elemento do poder de polícia. A coercibilidade também pode ser chamada de poder extroverso, mas não é um poder autônomo.
da administração pública. Gabarito aqui é a letra C, é o poder disciplinar presente quando há vínculo jurídico entre o particular e a administração. Letra C de casa. Questãozinha de número 4. Vocês marcaram o que aí? Ó, pessoal, poder de polícia tem a ver com invasão de inimigo. Isso aqui é Forças Armadas. Falso. Prerrogativa dada à administração direta e indireta de criar normas gerais e abstratas complementares à lei. Se é complementares à lei, poder normativo. Falso. Punição de servidor público em processo administrativo disciplinar, poder disciplinar. Prisão preventiva de agente que comete crime contra a administração, aí é uma infração penal. O gabarito aqui é a letra E de elefante. Instalação de equipamentos eletrônicos em vias públicas para verificar o respeito à velocidade máxima dos automóveis estabelecida em lei. É justamente isso. Controlar, limitar interesses individuais em prol da coletividade. Portanto, o gabarito é a letra E. Quanto ao poder de polícia na administração pública, é correto afirmar. A letra A diz assim: o poder de polícia constitui a atividade estatal concernente a limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. É uma boa, né? A letra B diz: o poder de polícia tem por fundamento a supremacia do interesse privado. Falso, pessoal. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O poder de polícia não detém o atributo da autoexecutoriedade. Nós falamos que é um dos atributos do poder de polícia. Falso. Os motivos que dão ensejo ao exercício do poder de polícia não necessitam obedecer aos limites traçados em lei, já que se trata de ato eminentemente discricionário. Veja, a discricionariedade ela é sempre limitada à previsão legal, aos ditames da lei. A letra E diz que o objeto que dá ensejo ao exercício do poder de polícia não necessita obedecer aos falsos também. Gabarito aqui, portanto, é a letra A de avião. A alternativa correta é a letra A. Questão 6 diz assim: sobre os atributos do poder de polícia, A. A delegabilidade consiste na possibilidade de delegar ao poder de polícia a pessoa jurídica de direito privado, desde que mediante autorização legal. Executoriedade está presente em todas as medidas do poder de polícia, mas não a exigibilidade. É falso, porque é o contrário. A exigibilidade envolve os meios indiretos de coação, como, por exemplo, a aplicação de multas. A aplicação de multa não é coação indireta. Discricionariedade está presente em todas as medidas do poder de polícia, como, por exemplo, na licença e na autorização. Pessoal, note aí também, ó, nem todos os atos do poder de polícia são atos discricionários. A licença é um ato vinculado. A licença é um ato administrativo vinculado. Se o particular preencher os requisitos, a administração tem o dever constitucional de conceder. Executoriedade consiste na possibilidade de a administração recorrer ao Poder Judiciário. Falso. Por isso que o gabarito aqui é a letra A. Mas veja, a delegabilidade não é a regra, é a exceção. A alternativa correta aqui, letra A, no avião. Questão 7. A autuação por agentes públicos de fiscalização, acompanhada de apreensão de equipamentos de perfuração de solo, estava sendo utilizado em obra particular próximo à grande avenida, em virtude de constatação de excesso de trepidação, aparentando ofertar riscos à estrutura viária existente.
excede os limites do poder de polícia administrativo, que não incide sobre a esfera juridicamente protegida, nada a ver. É regular e válida, porque é abrangida pelo poder disciplinar. Não se trata de poder disciplinar. Aqui ele está dizendo, ó, a autuação por agentes públicos de fiscalização, acompanhada de apreensão de equipamentos de perfuração de solo, utilizado por obra particular. Então, não é o poder de polícia. Depende de autorização? Falso. Pode ser executado diretamente pela administração pública, independentemente de ordem judicial. Como expressão do atributo da imperatividade, lembrar, se não precisa de autorização judicial, é expressão do atributo da autoexecutoriedade e não da imperatividade. A letra E diz: é medida regular autoexecutória que configura a expressão do poder de polícia da administração, ficando deferida a oportunidade de defesa pelo o autuado. É o gabarito aqui da questão 7. A alternativa é a letra E, de elefante. A questão 8 diz assim: a respeito do chamado ciclo de polícia e da delegação dos poderes de polícia administrativa a entidades da administração indireta, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que, letra A, as fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis unicamente à pessoa jurídica de direito público. Nós falamos, pessoal, que pode ser pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, desde que preencha aqueles requisitos. As fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis à pessoa jurídica de direito privado, desde que prestadoras de serviço público em regime de monopólio. É uma boa. As fases de ordem, fiscalização e sanção são delegáveis a toda e qualquer entidade da administração indireta. Falso, porque não é a toda e qualquer. As fases de ordem, consentimento e sanção. Falso, porque eu não delego a ordem. Os poderes de polícia administrativos são indelegáveis, devendo ser exercidos por órgãos pertinentes à administração indireta. Ó, o gabarito aqui é a letra B de bola. Regra é indelegável, mas existem situações de excepcionalidade que permitem a delegação. E eu destrinchei aí todas as alternativas, ou melhor dizendo, todos os requisitos que precisam para haver a delegação. Beleza? Fechamos? Professor, fiquei um pouco na dúvida na sétima questão. Certo. Eu errei porque a letra E fala diferida, diferida. Eu me atrapalhei nisso aí, nesse enunciado, né? Isso. Mas a letra D não é uma esse poder de império também não é coercibilidade, não? Veja, mas assim, ó, pode ser executada diretamente pela administração pública, independente de ordem judicial. Quando ele fala independente de ordem judicial, não é o atributo da imperatividade, Ah, entendi agora, é verdade. entendeu? É o atributo da autoexecutoriedade. Ah, é verdade. Não, O beleza. erro está basicamente aí nesse ponto. É, E o particular ele tem direito de se defender, viu? Do exercício do poder de polícia. É garantido o contraditório e a ampla defesa. e é? Exato. Sim, com certeza. A administração aplica penalidade mesmo. Quando você sofre uma multa de trânsito, você não tem o direito de se defender, qualquer ato punitivo da administração tem que ser dado o direito à administração do exercício do contraditório e da ampla defesa. Ah, mas se no auto-executório, né? No momento ali, está aprendendo os objetos. Veja, mas por mais que exista autoexecutoriedade, a administração consome, ele pode, obviamente, se defender do ato. A defesa Ah, será entendi. posterior, como o Daniel está falando, de Ah, forma entendi. postergada, deferida. Mas não pode haver a privação, certo, do direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Não, beleza, entendi. Eu fiquei na dúvida da E. Quando eu li rápido o enunciado da letra E, né?
Aí eu acabei, não, essa aqui é falsa, mas não preste atenção, né? Na primeira questão, que a criação de cargos, ela é por lei. A função Isso. de chefia pode fazer por decreto a criação, função de chefia, Não, ou isso é por lei, né? também por lei. Ah, Também beleza. por lei. Fechou? Pessoal, finalizamos aí mais uma aula, certo? Eduardo vai converter aí, né, Eduardo? Vai disponibilizar. Ok. Qualquer dúvida, vamos seguir aí. Preste atenção, na sequência de aulas que eu vou colocar durante essa semana, certo? E vamos juntos. Vamos juntos aí. Amanhã no Beleza? portal presencial, né? Amanhã no portal presencial. Amanhã nós É vamos 8 horas, executar né? Poder Legislativo e Poder Executivo. 8 horas, né? Exatamente. Ah, beleza. Beleza? Então, pessoal, tchau, tchau. Bom descanso agora durante o sábado. Quem for amanhã para a aula, nos encontramos amanhã. Certo? Valeu. Um abraço a todos.